Ei, turminha do quinto ano, aqui é a professora Eliane da Escola Municipal Mary Maria de Aquino. Vamos lá para a nossa quinta aula do Caderno 7, Rede Municipal de Educação de Ubá. Vamos lá? Hoje nosso conteúdo vai ser em História. Nós vamos falar sobre as tradições orais e a valorização da memória. Precisamos focar em aprender a comparar e discriminar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a eles. Então, muitas formas de se comunicar nós temos no nosso dia a dia, de um modo geral. E a gente precisa tentar identificar as nossas heranças culturais. Nós temos na alimentação a herança dos africanos, dos indígenas, né? Dos povos europeus. Em São Paulo, que a gente tem uma das maiores comunidades de japoneses e chineses, no bairro onde eles se localizam, a tradição e a cultura oriental é extremamente presente. Então, a gente precisa identificar a forma de ver o mundo que a gente atua no dia a dia, sofreu e sofre influência da história, das pessoas que fazem parte da nossa vida. E às vezes, na nossa família, hoje em dia a gente não consegue identificar ninguém com uma característica muito forte, seja do povo africano ou seja do povo indígena. Porque nós já temos essa mistura muito fixa na nossa cultura brasileira. Mas, às vezes, o jeito que na sua casa é feito o arroz doce, por exemplo, é diferente do que é feito na minha casa. E isso se dá à tradição, ao jeito que os nossos ancestrais fazem as coisas. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com relação à tradição oral e valorização da memória. Como os povos, do modo geral, guardam os ensinamentos dos seus ancestrais. Nós usamos a escrita, o livro. Nós também temos alguma tradição oral, mas a grande maioria das nossas memórias, né, do que aconteceu com os nossos povos culturais, a mistura de povos que forma a cultura brasileira, é feita através de documentos, de objetos, de escritos. Nós temos alguma tradição oral, mas ela é em menor quantidade. A maior parte das vezes nós utilizamos a escrita. Será que em todos os povos é assim? Vamos ler um pouquinho? Tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidos em discursos ou canção e podem tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. Desta forma, é possível que uma sociedade possa transmitir a história oral, literatura oral, a lei oral e outros saberes entre as gerações sem um sistema de escrita. Isso, gente, é muito comum nos povos mais antigos. Nós temos na Bíblia, por exemplo, toda a gama ali de salmos são cânticos que eram feitos na entrada do templo para louvar e refletir sobre a sua vida perante as leis de Deus. Então, é uma tradição oral que passou a ser escrito a partir do momento que você registrou isso através da escrita, mas naquele tempo a maior parte das pessoas eram analfabetas, né? Só sabia se escrever os escribas e as pessoas que eram trabalhadas para isso. Era quase que um sistema de casta, cada um tinha o seu papel na sociedade e esse tipo de habilidade era dado para uma pessoa em específico. Então, o resto da população fazia suas lamentações, transmissão do seu modo de ver a vida através de contos, de parábolas, de canções, tá? De cânticos. Então, o registro do Salmo, por exemplo, na Bíblia, ele era cantado à porta do templo. Bacana isso, né? A importância da oralidade para sociedades africanas. Olha aí, olha.
Hoje, em específico, nós vamos tratar da comunidade africana. Entre os povos do oeste da África, os griots são aqueles que há séculos preservam e transmitem as histórias, principalmente as que se referem aos grandes líderes e à formação dos reinos, mas também às pessoas comuns. Daí a palavra griot, que tem origem na tradição oral africana, utilizada para designar mestres, portadores de saberes e fazeres da cultura. Esses transmitidos oralmente. Tradicionalmente, os griots contavam a história do seu povo na forma de poemas ou canções. Com o passar do tempo e com as mudanças que se processaram nas sociedades africanas, as maneiras de contar as histórias e mesmo alguns de seus episódios foram sendo alterados, de maneira a adaptar as narrativas tradicionais ao mundo contemporâneo. A palavra griot, ao ser incorporada à cultura brasileira, teve seu sentido ampliado, sendo agregados ao ofício do griot outras ações, como cantoria, dramaturgia, danças, além de contação de histórias, mas sem perder a sua referência quanto à valorização de transmissão de saberes por meio da tradição oral. Tal prática se mostra como um modelo de resistência quando falamos em modelo escolar de aprendizado. Além de resistir, ela carrega em sua ampliação dos conhecimentos, carrega em si a dialética do passado, presente e futuro. Meninos, todo mundo tem uma história de família que vai passando de pai para filho e etc. Todo mundo, enquanto criança, mesmo quando adulto, adora se reunir com a família para relembrar casos dos antigos, dos avós, né, dos bisavós, quando os pais já tiveram acesso ou os avós ainda estão vivos e têm essa memória para dividir com a gente. Então, isso faz parte de quem você é a história da sua família. E na comunidade africana, essa tradição era feita por uma pessoa específica, chamada, e o ofício, né, a profissão dele era ser griot, quer dizer que ele assimilava a informação do povo e transmitia para os mais novos. Muito bacana. E olha só, os ditados populares vêm um pouco dessa cultura passada através da tradição oral, ok? Por isso que a gente trouxe esse exercício falando sobre os ditados populares, porque eles são mensagens de informação, de valores passados tradicionalmente via oral, tá? Então, vamos praticar um pouquinho e vocês também têm aí no caderno pedagógico de vocês alguns ditados populares. Então, vamos ver. Na nossa comunidade hoje em dia, a gente trabalha com alguns deles. Os ditados populares são alguns dos exemplos que temos de tradição oral, ainda hoje, né? Então, vamos ver, olha, a número 1, o que vocês acham? Olha, um cavalo, um dado, alguém de olho fechado e alguém rindo bastante, mostrando os dentes. Então, ó, cavalo, dado, não se olha os dentes. O que significa isso, tia? Que quando você ganha uma coisa, você não vai ficar observando o defeito dela, porque para se comprar um cavalo, você vê a idade do cavalo e se ele é bom ou não, se ele é forte ainda, pela condição dos dentes. Então, quando a gente fala cavalo dado, não se olha os dentes, é porque é assim mesmo que se observa para se comprar um cavalo. Só que quando ele é dado, qualquer presente que lhe é dado, você não vai ficar assim, tá meio ruinzinho, né? Mas eu vou aceitar assim mesmo. Poxa, mas você tá ganhando um presente, né? Então, você não vai ficar avaliando se é bom ou se é ruim. Você pode até gostar ou não, mas não vai criticar o presente da pessoa com ela mesma, né? E nem com ninguém, né, gente? Isso não é bacana. Se você não gostou, você pode doar, de repente, para alguém que goste, né? Colocar disponível para outra pessoa, mas receba o presente com carinho e a dedicação de quem lhe deu, ok? Olha o segundo aí, olha. O que é isso aqui, ó? Em mundo, globo, terra, né? De novo, um macaquinho com os olhinhos fechados. E isso aqui, um bichinho com um olho só de língua para fora e o rei. Que ditado popular vocês imaginam que é esse?
Posso lá? 1, 2 e... Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ah, ó. Terra, cego, olho, rei. Trem, hein? Tá vendo? Então, ó. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Meninos, imagina todo mundo fosse cego. Quem tivesse um olho só não ia ter vantagem? Então, quer dizer que um pouquinho de vantagem que você tem, uma qualidade extra que você tenha diferenciada dos outros, faz você se destacar. É isso que quer dizer, ok? E esse outro aqui, ó, alguém chorando com um negativo para baixo e uma mamadeira. O que vocês acham? Quem não chora não mama. O que o neném faz quando tá com fome? Não é isso que ele faz? Ele não chora? Ele chora para comer. Isso mesmo. Quem não chora não mama significa que você precisa pedir. Vai que a pessoa te dá, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você vai pedir isso para ele? Fala, vou, porque se eu não ganhar, tudo bem, eu tô no 0 a 0 do mesmo jeito. Agora, se eu ganhar é vantagem. Então, quem não chora, quem não fala o que precisa, não recebe, ok? Ah, esse outro aí, ó. Em boca fechada não entra mosquito. Quem fala demais recebe o que não precisa. Se você fala só o que você quer, você pode escutar o que você não quer. É um outro ditado, tá vendo? Nesse caso aqui, ó, em boca fechada não entra mosquito, quer dizer que não tem necessidade da gente ficar falando além do necessário e o que não é necessário, como falar da vida dos outros, ficar apontando o defeito das pessoas, falar mal das pessoas. Então não precisa, né? Se não vai ser útil para um bem geral, melhor, ó, guardar a língua aí. E esse aqui, ó, mais pássaro, mão, 2 pássaros e um avião voando. Ficou fácil agora, né? Ó. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Às vezes a gente quer muito, quer mais do que o necessário. Por exemplo, vamos supor que vocês vão sair com a família e o dinheiro não é assim lá, muito farto. Dá para todo mundo comer um pedaço de pizza. Mas você quer 2 pedaços de pizza. Aí os seus pais falam assim, não, ou é um ou não é nenhum. Então você quer 2, mas é melhor ter um, não é? Do que não ter nenhum. Então, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Quer dizer, você querer não significa que você vai conseguir ou que você vai ter condição de ter. Melhor garantir aquilo que já está certo, né? Muito bem. E esse aqui, ó. Um anjinho, um santinho, a casa, sinal de negativo e um agradecimento de oração. Então, ó, santo de casa não faz milagre. O que significa isso, tia? A gente pode ser ótimo professor. Será que eu vou ter a mesma paciência que eu tenho com vocês em sala com o filho meu? Então, às vezes, o que a gente dá para as pessoas fora de casa não é o que a gente pratica em casa. A maioria das vezes, a gente fala que o cansaço da convivência, né, assim, a rotina, o cansaço não, a rotina da convivência faz com que a gente não dê o valor necessário que as pessoas que estão tão próximas da gente merecem e têm. E às vezes a gente faz para quem é de fora, mas não faz para quem está dentro de casa. Você obedece e é educado com alguém de fora, mas não obedece e não é educado com quem está dentro de casa e você deveria fazer. Então, santo de casa não faz milagre, tem essa informação no sentido de que você precisa valorizar o que você tem em casa, aplicar suas habilidades com quem está mais perto, tá? Porque, infelizmente, a maioria de nós pratica fora de casa as nossas melhores qualidades, mas a gente precisa praticá-las dentro de casa, tá? Então é isso. Deixo um grande beijo para vocês. Com relação à África no Brasil, vocês têm aí no capítulo 8 do nosso livro bastante referências sobre a cultura africana e sua contribuição para a formação do nosso povo brasileiro, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!